Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar da Arábia Saudita. E aí, a partir disso, vamos falar um pouco sobre o contexto regional e também da Aramco, a maior empresa que explora petróleo no planeta. Sejam bem-vindos. A Arábia Saudita é um dos poucos países que tem uma situação inusitada em termos de relacionamento geopolítico. Ela hoje tenta manusear a relação com os Estados Unidos, China e Rússia por razões distintas. Os Estados Unidos é um aliado histórico da Arábia Saudita e essa aliança ela se fortaleceu a partir do momento que tivemos a Revolução Iraniana em 1979 e o papel do Irã mudou completamente. Era um país que tinha uma aliança razoável com os Estados Unidos, e a partir do momento que o Irã ele passa a estar sob o controle do Ayatollah, o Irã ele é visto como uma ameaça regional por conta das suas ambições e da retórica contra Israel e contra outros países da região. A Arábia Saudita fortaleceu muito o relacionamento com os Estados Unidos desde então, principalmente do ponto de vista militar. E a melhora nesse relacionamento, o fortalecimento desse relacionamento entre Estados Unidos e Arábia Saudita também levou a uma melhora no relacionamento entre Israel e Arábia Saudita. O Irã, naturalmente, segue sendo o grande rival saudita e obviamente, também o grande rival israelense dos Estados Unidos na região, onde os Estados Unidos ele luta ano após ano para achar uma forma de impedir o avanço do programa nuclear iraniano. Além dos Estados Unidos, a Arábia Saudita ela desenvolveu ao longo dos últimos anos uma aproximação muito grande com a China. Esse relacionamento com a China se deu principalmente pelo vácuo deixado na região pelos Estados Unidos, porque apesar dos Estados Unidos manter uma relação de aliança com a Arábia Saudita, o interesse americano na região diminuiu consideravelmente, já que o foco do mundo e dos problemas do mundo do ponto de vista da política externa americana acabaram mudando para a região do Indo-Pacífico. Esse vácuo deixado na região do Oriente Médio acabou sendo, aos poucos, ocupado pela China, e hoje a relação da China com a Arábia Saudita ela é extremamente forte. Por um lado, se a relação com os Estados Unidos ela tem muito a ver com a segurança regional, com cooperação militar, etc., com a China, esse relacionamento se baseia principalmente na área econômica. A China ela importa quase 2 milhões de barris de petróleo por dia. A Aramco, que é a empresa saudita de petróleo, que é a maior do mundo hoje, foi fundada em 1933, junto com a Standard Oil. Em 1938, começou a explorar os primeiros barris de petróleo. Em 1973, o governo saudita comprou 25% dessa empresa. Em 1980, comprou 100% o restante que faltava e tem o 100% da Aramco desde então. A Aramco ela produz aproximadamente 7 a 8 milhões de barris de petróleo por dia e a expectativa até 2027 é que esse número chegue a 13 milhões de barris de petróleo por dia. Isso é o equivalente a mais ou menos 1 a cada 14 barris que são vendidos no mundo são da Aramco. As reservas sauditas ainda têm 253 bilhões de barris de petróleo. Então é um negócio que vai durar muito tempo. E apesar do governo saudita estimular muito a produção de energia renovável, principalmente na área do hidrogênio, onde eles desenvolveram recentemente uma relação com o Japão para exportar hidrogênio, o foco central, obviamente, é o petróleo, que é o que garante toda a riqueza do país. A China entra nesse aspecto em duas frentes. Primeiro, sendo o maior comprador do petróleo saudita, mas segundo também, numa cooperação com o Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro e chefe executivo do governo saudita, existe uma cooperação para a exploração de outras indústrias e uma expansão da economia saudita em outras áreas. Inclusive, há minas de urânio sendo exploradas no país com colaboração e ajuda dos chineses. Esse relacionamento com a China ela acabou ganhando um momento muito forte com a Arábia Saudita a partir do momento que a Arábia Saudita começou a se incomodar com algumas retóricas de direitos humanos que vinham dos Estados Unidos. Uma razão muito similar
que a China também se incomoda, fazendo com que os dois países se abraçassem nesse determinado tema. Além do mais, o assassinato do Jamal Khashoggi, jornalista saudita, na embaixada turca, no consulado turco em Istambul, não, no consulado saudita na Turquia, em Istambul, e o Khashoggi não era cidadão americano, mas ele era um residente permanente nos Estados Unidos, e isso acabou gerando um problemão diplomático, um mal-estar muito grande entre os dois países que ainda não foi superado. Mesmo assim, o custo para a Arábia Saudita de abrir mão dos Estados Unidos é muito grande, e também, por questões geopolíticas, o custo para os Estados Unidos abrir mão da Arábia Saudita também é muito grande. Isso não impede que a China se fortaleça e tome um pouco do espaço que os Estados Unidos hoje não demonstram tanto interesse em ter. O curioso é que a China, ao mesmo tempo que ela desenvolve uma relação profunda com a Arábia Saudita, ela também desenvolve uma relação profunda com o Irã e outros países da região, onde a China quer se tornar o principal aliado, não só em questões econômicas, mas também obtendo uma capacidade e uma vantagem muito grande no poder de articular com esses países uma linha de frente de defesa dos interesses chineses em vários fóruns internacionais. O terceiro país que tem uma relação também com a Arábia Saudita, que eles são obrigados a cuidar e manusear de uma forma cuidadosa, é a Rússia. A Rússia, ela é uma parceira muito forte dos sauditas, principalmente na OPEP+, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, e que funciona literalmente como um cartel controlando o preço do barril do petróleo no mundo. A partir do momento que começa a guerra na Ucrânia, há uma pressão dos países europeus e dos Estados Unidos para que a Arábia Saudita e outros aumentem a produção de petróleo para baixar o preço do barril. Obviamente, a Arábia Saudita, dizem aqui em Washington, influenciada pela Rússia, eu não acredito nisso, eu acredito que a vantagem está muito clara para a Arábia Saudita para tomar essa decisão. Eles preferem não ampliar a produção e manter o preço do barril alto, porque no meio dessa guerra e de tudo que está causando no mundo, uma onda de inflação, uma onda de vários problemas econômicos, isso está gerando na Arábia Saudita e em outros países da região um ganho muito grande de dinheiro e de lucro por conta do preço do barril do petróleo. Então, lidar com Estados Unidos, Rússia e China ao mesmo tempo e manter uma relação amigável com os três é algo extremamente complexo, mas por alguma razão a Arábia Saudita consegue fazer. Na verdade, não é por alguma razão, existem razões claras. Do ponto de vista de segurança regional, os Estados Unidos sabem que não podem abrir mão da Arábia Saudita, porque abrindo mão da Arábia Saudita, a situação com o Irã pode, em tese, degringolar. Segundo, com a China, a Arábia Saudita não vai abrir mão da China por conta do dinheiro e da relação comercial e econômica que os dois países têm. E com a Rússia é um parceiro essencial para a Arábia Saudita nas mesas de negociação da OPEP+, em relação aos outros países, principalmente para aguentar o lobby e a pressão que são colocados na mesa contra o preço do barril do petróleo e também na pressão para que esses países explorem mais. Tudo isso acaba fazendo com que a Arábia Saudita seja um país extremamente estratégico e grande parte dessa estratégia, desse poderio, vem da Aramco. A Aramco ela é uma empresa muito, muito forte, é uma empresa que, como eu disse, já produz uma quantidade muito alta de barris de petróleo, mas ao mesmo tempo ela já está se tentando articular para uma transição energética para ela continuar num papel de liderança. A expectativa saudita é que esse universo do barril de petróleo alto, ou pelo menos num preço razoável, onde ele possa ser o principal produto de exportação, vai durar até 2050 e depois daí não se sabe, mas uma transição energética bem sucedida pode levar a outros focos de mercado de obtenção de energia. E aí a Arábia Saudita vai precisar se reinventar e essas alianças com os outros países talvez percam a razão de existir. O que você acha sobre isso? Um abraço a todos.